Fernanda notou algo estranho em sua mãe, algo que ela não via há 2 anos. 730 dias, para ser exato. Não era o corpo. O corpo de sua mãe continuava o mesmo. Na cadeira de rodas, braço direito paralisado, perna direita sem movimento. Eram os olhos. Os olhos de sua mãe estavam vivos. Esta é a história de como uma faxineira que perdeu tudo ensinou a uma bailarina que não podia mais se mover que estar vivo não requer dançar com o corpo, apenas com a alma. Se alguma vez você viu alguém que ama se tornar sombra do que era, fique, porque esta história vai partir seu coração. E depois, vai te ensinar que impossível é só uma palavra que usamos para coisas que temos medo de tentar. Dona Madalena Sampaio havia sido bailarina profissional durante 30 anos. Balé clássico, o Teatro Municipal, a Sala São Paulo, os festivais de inverno de Campos do Jordão. Durante 3 décadas, seu corpo havia sido sua linguagem. Cada movimento, uma palavra, cada postura, uma frase, cada coreografia, um poema. E então, numa terça-feira de abril, há 2 anos, tudo terminou. Acidente vascular cerebral massivo, AVC, derrame, como quiser chamar, o resultado foi o mesmo. Hemiplegia direita completa, braço direito paralisado desde o ombro, perna direita sem movimento desde o quadril. Metade do seu corpo simplesmente deixou de responder. Os médicos lhe deram 6 meses de terapia intensiva. Disseram que havia uma janela, uma possibilidade de recuperação parcial. Mas essa janela era pequena e se fechava rápido. Madalena fez a terapia durante 3 meses. Fisioterapia, terapia ocupacional, exercícios de movimento, equipamentos especializados, os melhores terapeutas do Rio de Janeiro. Não houve melhora, nem 1 milímetro. No 4º mês, Madalena deixou de tentar, não porque o corpo não respondesse, mas porque algo pior havia acontecido, algo que nenhum médico havia advertido, algo que nenhuma terapia podia curar. Madalena havia perdido a vontade de estar viva, uma bailarina que não pode mais dançar. O que é? Um pintor que não pode mais segurar um pincel, um pianista sem dedos, um pássaro sem asas. Madalena deixou de falar, deixou de comer sem que insistissem, deixou de olhar pela janela. Passava dias inteiros sentada em sua cadeira de rodas, olhando para o vazio, como se estivesse esperando que a vida se esquecesse dela. E Fernanda, sua filha, não sabia o que fazer. Fernanda Sampaio, 45 anos, presidente de uma rede de 12 hotéis boutique no Brasil. Uma mulher que construía impérios, que resolvia problemas impossíveis, que convertia falências em fortunas, mas não podia resolver isso. Não podia devolver à sua mãe as pernas, não podia devolver os braços, não podia devolver a dança. E cada vez que visitava sua mãe, o que era cada vez menos frequente, sentia uma culpa que a esmagava, porque Fernanda sabia a verdade. Não visitava menos porque estava ocupada. Visitava menos porque não suportava ver sua mãe assim, ver a mulher que havia voado por palcos reduzida a uma cadeira de rodas, ver os olhos que antes brilhavam, agora vazios. Era mais fácil pagar pelos melhores cuidados e não estar presente. Mais fácil enviar cheques que enviar tempo. Mais fácil contratar cuidadoras que ser a cuidadora. Madalena vivia numa casa em Santa Teresa, a casa onde havia criado Fernanda. Uma casa de 3 quartos com um jardim pequeno e paredes cheias de fotos de Madalena em cena. Madalena em arabesque, Madalena em grand jeté, Madalena recebendo aplausos. Fotos de uma vida que não existia mais. Fernanda havia contratado 3 cuidadoras em 2 anos. Todas renunciaram. Não porque Madalena fosse difícil, mas porque era impossível cuidar de alguém que não quer ser cuidado. Impossível alimentar alguém que não quer comer. Impossível banhar alguém que não vê o ponto de estar limpo. A 3ª cuidadora renunciou em fevereiro. E Fernanda
Desesperada, contratou Fátima Oliveira. Fátima tinha 42 anos, rosto sereno, mãos fortes. Falava pouco, trabalhava muito. Na entrevista, Fernanda lhe explicou a situação. Minha mãe está em cadeira de rodas, hemiplégia direita. Não caminha, precisa de ajuda para tudo. Está deprimida, muito deprimida. Não fala muito, não come muito. Não, vive muito. Fátima assentiu. Entendo. Tem experiência com pacientes assim? Tenho experiência com pessoas que acreditam que já não têm razão para se mover. Sim, Fernanda franziu a testa. E o que faz com pessoas assim? Fátima a olhou diretamente nos olhos. Lembro a elas que movimento não é só físico. Às vezes o corpo não se move, mas a alma sim pode. Fernanda não entendeu o que significava isso, mas algo nos olhos de Fátima lhe disse que esta mulher era diferente. A contratou. Fátima começou a trabalhar no 1º de março. Seu horário era de 7 da manhã às 3 da tarde. 6 dias por semana, salário de R$ 3.000 por mês. Suas responsabilidades eram simples: preparar o café da manhã de Madalena, ajudá-la a banhar-se, vesti-la, dar-lhe seus medicamentos, preparar-lhe o almoço, manter a casa limpa. Tarefas básicas, nada extraordinário. Durante as primeiras 2 semanas, Fátima fez exatamente isso. Chegava às 7 em ponto, preparava o café da manhã, ajudava Madalena, limpava a casa. Se ia às 3, Madalena seguia igual, calada, vazia, ausente, mas Fátima não se desanimava. Cada manhã, enquanto ajudava Madalena a banhar-se, lhe falava: Bom dia, Madalena. Hoje faz sol. O jardim está bonito. Gostaria que abríssemos a janela depois do café da manhã? Madalena não respondia, mas Fátima continuava. Vejo que tem fotos nas paredes. A senhora era bailarina, não é? Que lindo! O balé é como poesia em movimento. Silêncio. Mas Fátima não se rendia. E então, na 3ª semana, algo mudou. Fernanda chegou para visitar sua mãe num domingo de manhã. Chegou cedo, às 8, porque tinha uma reunião às 10 e queria ao menos passar 1 hora com Madalena. Quando entrou na casa, ouviu algo que não havia escutado em 2 anos. Risadas, não risadas fortes, só uma risada suave, quase inaudível, mas definitivamente uma risada. Fernanda caminhou rapidamente para a sala e o que viu a deixou congelada. Madalena estava sentada em sua cadeira de rodas frente à janela. Fátima estava ajoelhada junto a ela, segurando um álbum de fotos. Lhe mostrava fotos a Madalena, descrevendo-as, porque Madalena não podia segurar o álbum com seu braço paralisado. Olhe esta, Madalena, a senhora com o saiote branco, que elegante. E aqui, esta com as flores. Alguém lhe deu rosas depois da apresentação, não foi? E Madalena, pela primeira vez em meses, estava sorrindo. Um sorriso pequeno, tembloroso, mas real. Fernanda sentiu algo quebrar-se em seu peito. Sua mãe havia sorrido. Fátima levantou o olhar e viu Fernanda de pé na entrada. Bom dia, Dona Fernanda. Sua mãe e eu estávamos vendo suas recordações. Fernanda não conseguiu falar, apenas assentiu. Dona Madalena girou levemente a cabeça, olhou para Fernanda e em seus olhos, pela primeira vez em 2 anos, havia algo diferente. Não alegria, ainda não, mas também não o vazio absoluto de antes. Havia presença. Fernanda ficou 1 hora. Observou Fátima interagir com Dona Madalena. A forma como falava com ela. Não como se estivesse falando com uma inválida, mas como se estivesse falando com uma pessoa, com respeito, com interesse genuíno. Quando Fernanda foi embora naquele dia, sentiu algo que não sentia há meses. Esperança, pequena, frágil, mas ali, durante as semanas seguintes, Fernanda começou a notar mais mudanças. Dona Madalena estava comendo melhor. Fátima perguntava o que ela queria comer.
Oferecia opções, a incluía nas decisões. Dona Madalena estava mais alerta. Quando Fernanda a visitava, Dona Madalena a olhava diretamente. Não apenas olhava em sua direção, a olhava. E Dona Madalena estava mais ereta, não fisicamente mais forte, mas sua postura na cadeira de rodas havia mudado. Antes se deixava cair. Agora se sentava mais erguida. Fernanda perguntou a Fátima o que estava fazendo de diferente. Nada especial, Dona Fernanda. Apenas converso com ela. Pergunto coisas, a incluo. Às vezes, as pessoas só precisam que alguém lhes lembre que ainda importam. Mas Fernanda sabia que havia algo mais, algo que não conseguia identificar. Então, numa quinta-feira de maio, Fernanda teve uma reunião cancelada de última hora. Eram 8 da manhã. Normalmente, não visitava sua mãe durante a semana, mas o escritório ficava perto de Santa Teresa. Decidiu passar para vê-la rapidamente. Quando chegou à casa, a porta estava aberta. Fernanda entrou silenciosamente e ouviu algo estranho. Respirações profundas. Vinha do quarto de Dona Madalena. Fernanda caminhou pelo corredor. A porta estava entreaberta. Olhou para dentro e o que viu a deixou sem ar. Dona Madalena estava em sua cadeira de rodas, mas não estava caída. Estava sentada muito ereta. Tinha os olhos fechados e estava respirando profundamente, inalando pelo nariz, exalando pela boca, e atrás dela, de pé, estava Fátima, com as mãos suavemente apoiadas nos ombros de Dona Madalena. Inspire, Dona Madalena. Profundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Exale, devagar. Sinta a tensão saindo do seu corpo. Dona Madalena obedecia. Respirava com um ritmo que Fernanda não lhe via há 2 anos. Tranquila, centrada, presente. Fernanda ficou paralisada observando. Fátima moveu suas mãos dos ombros de Dona Madalena para seu braço esquerdo, o que ainda funcionava. Agora vamos mover seu braço. Devagar, com intenção. Levante seu braço esquerdo. Assim. Muito bem. Agora estique-o para o céu. Sinta o alongamento. Sinta seu corpo recordando que ainda pode se mover. Dona Madalena levantou seu braço esquerdo lentamente. Esticou-o para cima, seus dedos alcançando algo invisível. E em seu rosto havia algo que Fernanda não via desde o derrame. Paz. Fátima guiou o braço de Dona Madalena de volta para baixo. Então se moveu para o lado direito da cadeira de rodas, o lado paralisado. Agora seu braço direito. Eu vou ajudá-la. Não tem que fazer força, apenas sinta o movimento. Lembre-se que seu corpo ainda está aqui. Só precisa que alguém o ajude a se mover. Fátima levantou suavemente o braço paralisado de Dona Madalena. Moveu-o em círculos pequenos, suaves, como se estivesse coreografando uma dança. Dona Madalena tinha lágrimas caindo pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo mais, algo que Fernanda não podia nomear. Fátima continuou movendo o braço de Dona Madalena com uma ternura infinita, como se estivesse carregando algo sagrado. Então baixou o braço e se ajoelhou frente a Dona Madalena. Agora vamos fazer o mesmo com suas pernas. Sua perna esquerda primeiro. Levante-a um pouco, só um pouco. Eu a seguro. Não vai cair. Eu a tenho. Dona Madalena, com esforço visível, levantou sua perna esquerda uns centímetros do apoio para os pés da cadeira de rodas. Perfeito. Muito bem. Agora sua perna direita, eu a movo por você. Apenas sinta. Lembre-se que dançar não sempre requer que você mova suas pernas. Às vezes, alguém mais pode movê-las por você, e ainda é movimento, ainda é dança. Fátima levantou cuidadosamente a perna paralisada de Dona Madalena, a flexionou suavemente, a esticou, como se estivesse ajudando-a a fazer um batimento invisível. E Dona Madalena, com os olhos ainda fechados, sussurrou algo tão baixo que Fernanda quase não escutou. Me sinto viva, outra vez.
Fernanda sentiu lágrimas caindo pelo seu próprio rosto. Não entrou no quarto, não interrompeu. Apenas ficou ali, de pé no corredor, observando uma empregada doméstica fazer algo que todos os médicos, todos os terapeutas, todos os especialistas não haviam podido fazer. Devolver à sua mãe a sensação de estar viva. Quando a sessão terminou, Fátima ajudou Dona Madalena a se acomodar em sua cadeira de rodas. Colocou uma manta sobre as pernas, lhe deu um copo de água. Como se sente, Dona Madalena? Dona Madalena abriu os olhos, e neles havia algo que não existia em 730 dias. Esperança. Bem, me sinto bem. Fátima sorriu. Amanhã fazemos mais. Cada dia um pouquinho. O corpo recorda. Só precisa que lhe recordemos que ainda pode. Fernanda esperou até que Fátima saiu do quarto. Então interceptou Fátima no corredor. Fátima parou, surpresa. Dona Fernanda não sabia que estava aqui. O que estava fazendo? Fátima vacilou. Estava ajudando Dona Madalena a se mover. Isso era yoga, não é? Fátima assentiu lentamente. Yoga adaptado. Sim. Por quê? Fátima olhou para o quarto de Dona Madalena. Então de volta a Fernanda. Porque sua mãe não precisa de médicos. Já teve os melhores. O que precisa é recordar que estar em cadeira de rodas não significa estar morta, que seu corpo ainda existe, que ainda pode se mover, ainda que alguém mais tenha que movê-la, e que movimento é vida. Sempre. Quanto tempo leva fazendo isto? Fátima baixou o olhar. 6 semanas. Fernanda sentiu algo apertar em sua garganta. 6 semanas. 42 dias. 42 dias. Enquanto Fernanda construía hotéis e fechava contratos. Esta mulher havia estado devolvendo à sua mãe algo que o dinheiro não podia comprar. E ela tem melhorado. Fátima levantou o olhar. Fisicamente, pouco. O braço direito ainda não se move sozinho. A perna direita tampouco. Mas emocionalmente, olhe seus olhos. Dona Fernanda, vê a diferença? Fernanda engoliu saliva. Sim, vejo a diferença. Esse é o milagre. Não que o corpo se cure, senão que a alma queira viver outra vez. Fernanda não soube o que dizer. Ficou parada no corredor, olhando para uma empregada doméstica que estava lhe ensinando algo que todos os seus anos de negócios nunca lhe haviam ensinado. Que existem coisas que o dinheiro não pode comprar e que, às vezes, as pessoas mais sábias não têm títulos, apenas têm corações que veem o que os outros não conseguem. Se esta história está te tocando, ótimo, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Porque Fernanda vai descobrir exatamente o quanto Fátima sacrificou para devolver à sua mãe a alegria de viver. E vai entender que os verdadeiros milagres não vêm em forma de curas, vêm em forma de pessoas que se recusam a desistir. Depois daquele dia, Fernanda começou a chegar cedo à casa de sua mãe. Não todos os dias, mas 1 ou 2 vezes por semana. Sempre às 8 da manhã, sempre em silêncio, e sempre ficava no corredor, observando. Viu Fátima guiando Dona Madalena através de respirações profundas. Pranayama. Fátima chamou. Quando Fernanda perguntou depois, controle da respiração, o fundamento do yoga. Viu Fátima mover o braço paralisado de Dona Madalena, em círculos lentos, falando com ela o tempo todo. Sinta o movimento, Dona Madalena. Seu braço ainda está conectado ao seu cérebro. Só que o caminho está bloqueado, mas podemos recordar ao corpo que ele ainda existe. Viu Fátima flexionar suavemente a perna paralisada de Dona Madalena, esticando-a, dobrando-a, como se estivesse ajudando-a a fazer uma barra de balé invisível. E viu algo mais, algo que a despedaçou, de uma forma que ela não esperava. Viu o rosto de sua mãe se transformar. Durante aquelas sessões, os olhos fechados,
as lágrimas correndo, mas não lágrimas de dor, lágrimas de liberação, como se durante 45 minutos, a cada manhã, Dona Madalena deixava de ser uma mulher paralisada em uma cadeira de rodas e voltava a ser uma bailarina que não podia se mover sozinha, mas que se movia de todas as formas. Um dia, Fernanda se atreveu a entrar no quarto, durante uma sessão. Fátima a viu, mas não parou, apenas assentiu. Dona Madalena estava de olhos fechados. Não sabia que Fernanda estava ali. Fátima estava movendo o braço direito de Dona Madalena, em uma posição que Fernanda reconheceu, arabesque. Um dos movimentos mais icônicos do balé, o braço estendido para frente, elegante, como um cisne. Seu corpo lembra disso. Dona Madalena, seus músculos, seus ossos, seus tendões, todos lembram. 30 anos de balé não desaparecem porque o cérebro deixa de enviar sinais. A memória está aí, só precisamos despertá-la. E então, Fernanda viu algo que a deixou sem palavras. Os dedos do braço paralisado de Dona Madalena se moveram, não muito, talvez 2 milímetros, um tremor quase imperceptível, mas se moveram. Fátima viu também. Seus olhos se abriram grandes, mas não gritou, não fez um escândalo, apenas sorriu suavemente. Sentiu isso, Dona Madalena? Dona Madalena abriu os olhos, olhou para o seu braço direito. Viu Fátima segurando seu braço em posição de arabesque. Senti. O quê? Seus dedos se moveram, sozinhos. Dona Madalena olhou para seus dedos, tentou movê-los novamente. Não aconteceu nada. Mas Fátima não se desanimou. Não importa. Hoje se moveram. Isso significa que a conexão ainda existe. Talvez fraca, talvez rompida, mas existe. E se moveram uma vez, podem se mover outra vez. Dona Madalena começou a chorar. Não lágrimas de alegria, lágrimas de algo mais complexo. Dor, esperança, medo, tudo misturado. Eu nunca vou dançar outra vez. Fátima se ajoelhou na frente dela, tomou a mão esquerda de Dona Madalena, a que funcionava, talvez não da forma que dançava antes, mas isso não significa que não possa dançar. Dança não é só estar em um palco. Dança é movimento com intenção, movimento com alma. E a senhora tem isso. Eu sinto isso a cada manhã. Quando fazemos isso, Fernanda teve que sair do quarto. Não queria que sua mãe a visse chorando, mas antes de ir embora, escutou algo mais. Fátima, por que você faz isso? Ninguém te paga por isso. Houve um silêncio longo. Então Fátima falou, sua voz apenas um sussurro. Minha mãe também teve um derrame. Há 5 anos, hemiplegia, como a senhora. Eu a coloquei em uma cadeira de rodas. Contratei as melhores cuidadoras. Paguei pelas melhores terapias. Mas ela se rendeu, se deixou morrer. E eu nunca fiz o suficiente para lembrá-la que ainda valia a pena estar viva. Ela morreu 8 meses depois do derrame. Não porque seu corpo não podia viver, mas porque sua alma havia decidido que já não queria. E isso é algo que me persegue todos os dias. Então, quando eu vejo alguém em cadeira de rodas, com esse mesmo olhar vazio, eu tenho que tentar, eu tenho que lembrar a elas que vale a pena se mover, mesmo que alguém mais tenha que movê-las. Fernanda saiu da casa e se sentou em seu carro na rua, por 20 minutos, chorando, porque entendeu algo que nunca havia entendido antes. Fátima não estava ajudando Dona Madalena por dinheiro. Estava ajudando Dona Madalena para salvar a sua própria mãe, retroativamente, através de outra mulher, através do tempo. Era a sua forma de se redimir. E Fernanda, que havia estado pagando pelos melhores cuidados, mas nunca havia estado presente, entendeu que era exatamente o que ela havia estado fazendo também, evadindo, pagando para não ter que sentir. Naquela noite,
Fernanda fez algo que nunca havia feito. Pesquisou sobre yoga adaptado, leu artigos médicos, estudos de casos, terapias de movimento para pacientes com hemiplegia e descobriu algo fascinante. O movimento passivo, quando alguém mais move as extremidades paralisadas de um paciente, pode ajudar a manter o alcance do movimento, pode prevenir a rigidez muscular e, em casos raros, muito raros, pode estimular conexões neuronais latentes. Não cura a paralisia, mas melhora a qualidade de vida e, emocionalmente, lembrar a um paciente que seu corpo ainda existe, que ainda pode se mover, mesmo que seja com ajuda, pode ser a diferença entre desistir e seguir lutando. Fernanda encontrou um estudo de uma universidade em São Paulo, pacientes com hemiplegia, que receberam yoga adaptado durante 6 meses. Mostraram uma melhoria significativa no estado de ânimo, redução de depressão, incremento na vontade de participar em terapias convencionais. Não recuperaram a mobilidade completa, mas recuperaram a esperança. E a esperança, segundo o estudo, era às vezes mais importante que a mobilidade mesma. Fernanda fechou seu notebook e tomou uma decisão. No dia seguinte, chegou à casa de sua mãe às 7 da manhã, antes que Fátima chegasse. Dona Madalena estava acordada, sentada em sua cama. Fernanda a ajudou a se transferir para a cadeira de rodas, algo que nunca havia feito antes. Sempre havia deixado isso para as cuidadoras, mas agora, enquanto amparava sua mãe, sentindo o peso do seu corpo, sentindo a forma como Dona Madalena confiava nela para não cair, Fernanda entendeu algo. Cuidar de alguém não é uma tarefa, é uma conexão. Quando Fátima chegou às 7, Fernanda já estava esperando na sala. Fátima parou, surpresa. Senhorita Fernanda, está tudo bem? Sim, quero conversar com você. Sente-se, por favor. Fátima se sentou, nervosa. Quero que me ensine. Ensinar? O quê? O que você faz com minha mãe? A yoga adaptada. Quero aprender. Quero poder fazer isso eu também. Fátima piscou, confusa. Por quê? Porque eu me dei conta de algo. Tenho pago outras pessoas para cuidarem da minha mãe porque era mais fácil do que fazer isso eu mesma. Mas isso não é cuidado, é evasão. E eu quero mudar isso. Quero estar presente. Quero fazer parte da sua recuperação. Mesmo que não seja recuperação física, mesmo que seja apenas recuperação emocional, quero estar ali. Fátima sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sua mãe vai ficar muito feliz. E assim começou algo extraordinário. Durante as semanas seguintes, Fátima ensinou Fernanda como segurar o braço paralisado, como movê-lo com gentileza, como guiar a respiração, como falar com Dona Madalena durante as sessões. Fernanda começou a chegar às 7 da manhã 3 vezes por semana. Participava das sessões com Fátima, aprendendo, praticando. E Dona Madalena, ao ver a filha ali, presente, participando, começou a mudar ainda mais. Começou a falar mais, a fazer perguntas, a contar histórias dos seus dias como bailarina. Um dia, enquanto Fátima movia seu braço direito e Fernanda movia sua perna direita, Dona Madalena disse algo que nenhuma das duas esperava. Obrigada a ambas por me lembrarem que estar viva não é o mesmo que ter pulso. É querer ter pulso. E vocês me devolveram isso. Fernanda teve que parar. Saiu do quarto por um momento. Chorou no corredor. Quando voltou, Dona Madalena a estava olhando. Está bem, filha? Fernanda assentiu, limpando as lágrimas. Estou bem, mãe. Só senti muito a sua falta. E não tinha me dado conta disso até agora. Dona Madalena levantou sua mão esquerda, estendeu-a para Fernanda. Fernanda a tomou. E mãe e filha ficaram assim, em silêncio, mão com mão, pela primeira vez em 2 anos. Fátima saiu do quarto discretamente. Deu a elas o momento. Mas antes de ir,
viu algo na mesa ao lado da cama de Dona Madalena que não havia visto antes. Um tapete de yoga, dobrado com cuidado, e um bilhete colado em cima, escrito com a letra trêmula de Dona Madalena, com sua mão esquerda, para Fátima. Obrigada por me ensinar a voar outra vez. Fátima sorriu, guardou o bilhete no bolso e soube que havia feito o correto. Durante os 2 meses seguintes, a rotina continuou. Fátima chegava às 7. Fernanda chegava 3 vezes por semana. Juntas, guiavam Dona Madalena através de 45 minutos de yoga adaptada. E Dona Madalena seguia melhorando. Não fisicamente. Seu braço direito seguia maiormente paralisado. Sua perna direita também não respondia. Mas emocionalmente, era uma pessoa diferente. Falava, reía, contava piadas, pedia que colocassem música de balé enquanto faziam as sessões. Às vezes fechava os olhos e movia seu braço esquerdo em posições de dança, enquanto Fátima movia seu braço direito. Fernanda começou a notar algo mais. Sua mãe estava mais forte, não muscularmente, mas sim em presença, em vontade. Um dia, durante uma sessão, Fátima estava movendo o braço direito de Dona Madalena em círculos quando Dona Madalena disse: "Espera." Fátima parou. "Quero tentar algo." Dona Madalena fechou os olhos, respirou profundamente e concentrou toda a sua atenção em sua mão direita. Os dedos se moveram. Desta vez não 2 milímetros, mas meio centímetro. Visível, inconfundível. Fernanda e Fátima se olharam. Dona Madalena abriu os olhos. Olhou sua mão, se moveu. Eu senti. Fátima se ajoelhou na frente dela. Sim, se moveu. Pode tentar outra vez? Dona Madalena tentou. Desta vez os dedos não se moveram. Mas isso não importava, porque havia acontecido. Uma vez mais, a conexão, por mais frágil que fosse, ainda existia. O neurologista de Dona Madalena, o Dr. Ramírez, veio visitá-la 2 semanas depois para seu check-up trimestral. Revisou seus sinais vitais, seu alcance de movimento, seu estado mental, e quando terminou, olhou para Fernanda com uma expressão de surpresa. "O que estão fazendo de diferente? A que se refere? Sua mãe está significativamente melhor que na última visita." Não fisicamente. O dano neurológico continua sendo o mesmo, mas mentalmente, emocionalmente, é uma pessoa diferente. Seu tônus muscular melhorou, sua postura melhorou, e me diz que seus dedos se moveram um par de vezes. Fernanda olhou para Fátima, que estava de pé no canto do quarto. "Minha funcionária doméstica está lhe ensinando yoga adaptada, todos os dias." Durante quase 3 meses, o doutor olhou para Fátima. Depois de volta para Fernanda, yoga adaptada. Interessante. E nota a diferença? Fernanda olhou para sua mãe. "Vejo a diferença nos seus olhos." "Doutor, estão vivos outra vez." O doutor assentiu lentamente. Às vezes a medicina se foca tanto em curar o corpo que esquece que o corpo e a mente estão conectados. Se a mente não quer viver, o corpo também não lutará. Mas se a mente encontra razão para viver, o corpo responde, não sempre com cura completa, mas sim com vontade. E isso, senhorita Sampaio, é o que sua funcionária devolveu à sua mãe. Vontade. Fernanda sentiu algo se quebrar em seu peito, mas não de dor, de gratidão. Quando o doutor se foi, Fernanda chamou Fátima à sala. "Fátima, seu salário é de R$3.000 por mês." "Sim, senhorita, a partir de amanhã será de 9.000. E seu título não será funcionária doméstica, será terapeuta de movimento. Oficial, vou contratar outra pessoa para as tarefas de limpeza. Você vai se focar completamente na minha mãe." Fátima ficou sem palavras. "Senhorita, eu não preciso." "Sim, precisa. E minha mãe precisa de você. E eu preciso que continue fazendo o que está fazendo. Porque o que está fazendo é um milagre. Talvez não o tipo de milagre que os médicos reconhecem,
mas é um milagre de todas as formas. Fátima começou a chorar. Obrigada. Obrigada por ver a sua mãe. Realmente vê-la. Fernanda sorriu. Obrigada por me ensinar a vê-la. Se você acha que já sabe como termina esta história, espere, porque o que vem agora é o momento que vai te arrasar. Porque Fernanda vai descobrir algo sobre Fátima que vai mudar tudo. E vai entender que os verdadeiros heróis não são os que têm títulos, são os que têm corações que se recusam a deixar que a esperança morra. 4 meses depois que Fátima começou a trabalhar, algo extraordinário aconteceu. Era uma quinta-feira de manhã. Fernanda tinha chegado cedo, como de costume, 6h30 da manhã. Queria estar lá quando Fátima chegasse às 7, mas ao chegar à casa de Dona Madalena, notou algo estranho. Fátima já estava lá. A bolsa dela estava na sala, o casaco pendurado no cabide. Fernanda franziu a testa. Eram 6h35. Fátima sempre chegava às 7 em ponto. Caminhou em direção ao quarto de Dona Madalena. A porta estava fechada, mas ouviu vozes lá dentro. A voz de Fátima, a voz de Dona Madalena e outra voz, uma voz que ela não reconhecia. Fernanda bateu na porta suavemente. Pode entrar. Ela abriu a porta e o que viu a deixou completamente confusa. Fátima estava de pé ao lado da cadeira de rodas de Dona Madalena. E no chão, sobre um tapete de yoga, havia outra pessoa, uma mulher, talvez uns 60 anos, também em cadeira de rodas, mas agora deitada no tapete. Fátima estava movendo suas pernas suavemente, guiando-a através de alongamentos. Fernanda ficou paralisada na entrada. Dona Madalena sorriu ao vê-la. Filha, venha cá. Te apresento a Beatriz. É minha companheira de yoga. Companheira de yoga? Fátima se levantou rapidamente. Senhorita Fernanda, perdão, devia ter avisado. Beatriz é minha vizinha. Também sofreu um derrame. Também está em cadeira de rodas. E quando contei sobre Dona Madalena, ela me perguntou se eu podia ajudá-la também. Eu disse que sim, mas que teria que vir mais cedo, antes do meu horário oficial. Não queria usar o tempo da sua mãe. Chego às 6 para trabalhar com a Beatriz. Depois, às 7, começo com Dona Madalena. Fernanda olhou para Beatriz, depois para Fátima, depois para sua mãe. Há quanto tempo você está fazendo isso? Fátima abaixou o olhar. 6 semanas. Fernanda sentiu algo apertar em seu peito. Você chega às 6 da manhã, todos os dias? Sim, senhorita. E eu te pago só a partir das 7? Sim, senhorita. Então você está trabalhando 1 hora de graça, todos os dias, durante 6 semanas. Fátima não disse nada. Fernanda sentou-se na cama de Dona Madalena. Por quê? Porque Beatriz não tem dinheiro para pagar um terapeuta. E a filha dela trabalha 12 horas por dia para sustentá-las. E Beatriz tem o mesmo olhar que Dona Madalena tinha quando eu cheguei. Aquele olhar de que a vida já acabou. E eu não consigo ver esse olhar e não fazer nada. Fernanda cobriu o rosto com as mãos. Quantas pessoas mais estão vindo aqui em segredo? Fátima hesitou. 3. Beatriz às 6, Roberto às 5h30 e Amparo aos sábados, às 6 da manhã, antes de a senhora vir nos visitar. Fernanda levantou o olhar lentamente. Você está chegando às 5h30 da manhã? Só há alguns dias. Fátima, você mora em São Mateus, não é? Sim, senhorita. Isso é a 1h30 daqui. Que horas você acorda para chegar às 5h30? Às 3h30. E que horas você vai dormir? Umas 11, depois de jantar e preparar tudo para o dia seguinte. Fernanda fez os cálculos na cabeça. Você está dormindo 4h30 por noite. Fátima encolheu os ombros. Estou acostumada e vale a pena. Olha para essas pessoas. Olha para os olhos delas. Estão vivas de novo. Fernanda olhou para Beatriz. A mulher a estava olhando com uma expressão de esperança. Por favor, não a demita.
Fátima é a única razão pela qual eu ainda quero acordar de manhã. Fernanda sentiu lágrimas caindo pelo seu rosto. Eu não vou demiti-la, mas isso vai acabar. Beatriz empalideceu. Fernanda continuou. Porque Fátima não vai continuar trabalhando de graça e também não vai continuar dormindo 4 horas por noite. Fátima, a partir de amanhã, seu horário oficial é de 6 da manhã às 2 da tarde. E seu salário não será 3 mil reais, será 5 mil. Porque, evidentemente, você está fazendo o trabalho de 2 terapeutas. E Beatriz, Roberto e Amparo vão ser pacientes oficiais. Eu vou cobrir as sessões deles, de graça para eles, mas pagas para Fátima. Fátima ficou sem palavras. Senhorita, eu não posso aceitar. Sim, você pode, e você vai aceitar. Porque o que você está fazendo não é só ajudar a minha mãe, é mudar vidas. E isso vale muito mais que 5 mil reais por mês. Mas é o mínimo que eu posso fazer. Dona Madalena começou a aplaudir, com a mão esquerda batendo-a contra a perna. Beatriz também aplaudiu. E Fátima, pela primeira vez desde que Fernanda a conhecia, desabou, chorou. Não lágrimas pequenas, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Fernanda se levantou, abraçou Fátima e, enquanto a segurava, entendeu algo profundo. Aquela mulher não era uma empregada doméstica que fazia yoga. Era alguém que havia encontrado seu propósito. E esse propósito era devolver esperança a pessoas que o mundo havia esquecido. Naquela noite, Fernanda não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em Fátima, nas 3:30 da manhã, nas 4 horas e meia de sono, nas 3 pessoas que chegavam em segredo, e tomou uma decisão. No dia seguinte, Fernanda fez algo que ninguém esperava. Convocou uma reunião com os diretores de seus 12 hotéis boutique. Apresentou-lhes uma proposta. Quero criar um programa. Vai se chamar Movimento Impossível. Vai oferecer yoga adaptado gratuito a qualquer empregado ou familiar de empregado que tenha uma deficiência física, paralisia, derrame, esclerose múltipla, o que seja. Um dos diretores levantou a mão. E quem vai pagar por isso? Eu, pessoalmente. Vou investir R$500 mil para começar. Vamos contratar terapeutas capacitados. Vamos adaptar espaços em cada hotel. E vamos oferecer sessões gratuitas. Porque eu aprendi algo recentemente. Quando uma pessoa perde a capacidade de se mover, não perde só a mobilidade, perde a esperança. E se pudermos devolver essa esperança, mesmo que seja um pouquinho, vale cada centavo. O silêncio na sala era absoluto. Então, um dos diretores, um homem chamado Ricardo, que havia trabalhado com Fernanda durante 15 anos, falou: meu filho tem paralisia cerebral, tem 11 anos, está há 7 anos em cadeira de rodas. E eu acho que esse programa pode mudar a vida dele. Fernanda sentiu algo quebrar em seu peito. Então, seu filho vai ser nosso primeiro paciente. Ricardo começou a chorar. E Fernanda entendeu algo que nunca havia entendido em todos os seus anos de negócios. Você não constrói um império só com dinheiro. Você o constrói com humanidade. 6 meses depois, o programa Movimento Impossível estava operando nos 12 hotéis de Fernanda. Fátima treinou outros terapeutas. Ensinou-lhes o que sabia, como mover corpos paralisados com gentileza, como falar com pacientes que perderam a esperança, como ver a pessoa por trás da cadeira de rodas. 50 pessoas participaram no primeiro mês, 120 no terceiro mês, 200 no sexto mês, e cada uma delas, segundo os relatórios dos terapeutas, mostrava melhora emocional, nem sempre física, mas sim emocional. Voltavam a sorrir, voltavam a falar, voltavam a ter esperança. Dona Madalena se tornou embaixadora do programa. Em sua cadeira de rodas, visitava os hotéis com Fernanda, falava com outros pacientes, contava a sua história. Há 1 ano, eu não queria viver. Agora, eu não quero deixar de viver.
E a diferença é uma mulher que se negou a me ver como uma inválida, me viu como uma bailarina que só precisava de ajuda para se mover. E em uma dessas visitas, algo extraordinário aconteceu. Madalena estava falando com um grupo de 10 pacientes em cadeiras de rodas. Fernanda e Fátima estavam de pé, atrás. Madalena estava explicando como o yoga adaptado a havia ajudado, como havia recuperado a esperança, como seu corpo ainda se lembrava de dançar. E então, sem planejar, Madalena levantou seu braço esquerdo, o estendeu para um lado e começou a movê-lo lentamente, em uma posição de balé. Primeira posição, segunda posição, terceira. Enquanto movia seu braço, o seu braço direito, o paralisado, começou a tremer. Fátima viu, Fernanda viu, todos no quarto viram. O braço direito de Madalena, que havia estado imóvel durante 2 anos, começou a se levantar, apenas 10 centímetros, tremoroso, lento, com esforço visível, mas se levantou. Pela primeira vez em 2 anos, Madalena moveu seu braço paralisado sozinha. A sala explodiu em aplausos. Madalena abaixou seu braço. Olhou para Fátima com lágrimas nos olhos. Você me ensinou a lembrar que ainda posso voar. Fátima caminhou até ela. Se ajoelhou em frente à sua cadeira de rodas. Você sempre pôde voar. Madalena, só precisava que alguém lhe recordasse que tinha asas. E Fernanda, de pé atrás, entendeu algo que mudaria o resto de sua vida. O verdadeiro sucesso não se mede em hotéis construídos. Se mede em vidas mudadas. 1 ano depois do dia em que Fernanda descobriu Fátima fazendo yoga com sua mãe, as coisas eram muito diferentes. Madalena podia mover seu braço direito uns 30 centímetros. Não completamente, mas mais do que os médicos pensaram possível. Sua perna direita ainda não respondia, mas seu estado de ânimo era irreconhecível comparado com 2 anos atrás. Dançava com sua mente todos os dias. E às vezes, quando Fátima movia suas extremidades, Madalena fechava os olhos e sussurrava os nomes das posições de balé, arabesque, tendu, relevé, grand jeté, como se estivesse em um palco invisível. Fátima já não era empregada doméstica, era diretora do programa Movimento Impossível. Ganhava R$80 mil por mês, supervisionava 20 terapeutas e seguia chegando às 6 da manhã para trabalhar pessoalmente com Madalena, porque algumas conexões não se rompem com promoções. E Fernanda havia reduzido seu horário de trabalho. Seguia sendo presidente, mas já não trabalhava 14 horas por dia. Trabalhava 8. O resto do tempo passava com sua mãe, participando das sessões de yoga, aprendendo, conectando, recuperando o tempo perdido. O programa Movimento Impossível se tornou modelo nacional. Outras empresas começaram a copiá-lo. Outras pessoas começaram a criar programas similares. E tudo porque uma empregada doméstica, que perdeu a própria mãe, se negou a deixar que outra mãe perdesse a vontade de viver. 2 anos depois, Fernanda recebeu uma chamada de um jornalista de um jornal nacional. Queriam escrever um artigo sobre o programa Movimento Impossível. O jornalista veio, entrevistou Fernanda, a Fátima, a Madalena, a dezenas de pacientes. E quando publicaram o artigo, o titular dizia: Presidente milionária aprende com empregada doméstica que movimento não requer pernas. Requer esperança. Fernanda emoldurou esse artigo, pendurou em seu escritório, não porque falasse de seu programa, mas porque capturava uma verdade que lhe havia tomado 45 anos para aprender. As pessoas mais sábias nem sempre têm títulos universitários. Às vezes têm corações que veem o que títulos não podem ensinar. Esta história não tem um final de conto de fadas, porque a vida real não funciona assim. Madalena nunca voltou a andar. Seu braço direito melhorou, mas nunca se curou completamente.
Sua perna direita seguiu paralisada, mas Madalena voltou a viver, e isso, para ela, foi o suficiente. Fátima nunca recuperou sua mãe, mas salvou dezenas de outras mães, pais, filhos, pessoas em cadeiras de rodas que pensaram que suas vidas haviam terminado. E Fernanda aprendeu que construir um império significa nada se você constrói esse império sobre ausências, sobre pessoas que você ama, mas nunca vê. 3 anos depois daquele primeiro dia em que Fátima chegou para trabalhar, Fernanda organizou algo especial, um espetáculo, no Teatro Municipal, o mesmo teatro onde Madalena havia dançado durante 30 anos. Mas não era um espetáculo de balé tradicional, era um espetáculo de dança adaptada, bailarinos em cadeiras de rodas, bailarinos com paralisia, bailarinos com deficiências, que o mundo diz que não deveriam poder dançar. E no centro do palco estava Madalena, em sua cadeira de rodas, com Fátima de pé atrás dela, movendo seus braços por ela, guiando-a através de uma coreografia adaptada de O Lago dos Cisnes. Madalena não podia se mover sozinha, mas se movia de todas as formas, através de Fátima, através do amor, através de vontade pura. E quando a música terminou, o teatro estourou em aplausos. Madalena chorava, Fátima chorava, Fernanda, sentada na primeira fila, chorava, porque Madalena havia voltado a dançar, não como havia dançado antes, mas de uma forma nova, uma forma que o mundo nunca havia visto, uma forma que provava que impossível é só uma palavra, que usamos para coisas que nos dão medo de tentar. Depois do espetáculo, um repórter perguntou a Madalena como se sentia. Madalena sorriu e, com sua voz, ainda afetada pelo derrame, mas clara em significado, disse algo que Fernanda nunca esqueceria. Durante 2 anos, estive em uma cadeira de rodas, mas morta por dentro. Então chegou alguém que me ensinou que dançar não requer pernas, só requer alma. E minha alma nunca deixou de dançar. Só precisava que alguém me recordasse disso. O repórter se voltou para Fátima. E você? Como mudou sua vida desde que começou isso? Fátima olhou para Madalena, depois para Fernanda, depois para as dezenas de pacientes em cadeiras de rodas que haviam estado no espetáculo. Perdi minha mãe há 6 anos, e essa perda me perseguiu todos os dias, até que conheci Madalena e me dei conta de que não posso trazer minha mãe de volta, mas posso honrá-la, salvando outras mães, outros pais, outras pessoas que o mundo decidiu que já não importam. E cada vez que vejo alguém em uma cadeira de rodas voltar a sorrir, sinto que minha mãe, Dona Madalena, sorri também, através de mim, através do tempo. Hoje, se você visitar qualquer um dos 12 hotéis de Fernanda Sampaio, verá algo incomum. No lobby principal, há uma foto grande, não de um prédio, não de um logo corporativo. É uma foto de Dona Madalena em sua cadeira de rodas, com os braços estendidos em posição de balé, com Fátima Oliveira atrás dela, guiando-a. E abaixo, uma placa que diz: movimento não é físico, é emocional, é espiritual, é a negação de deixar que o mundo decida quando sua vida termina. Se esta história te tocou o coração, que bom, porque há milhões de pessoas em cadeiras de rodas neste momento que acreditam que suas vidas acabaram. Milhões de pessoas que perderam a esperança, milhões de pessoas esperando que alguém lhes lembre que ainda importam. E talvez você possa ser esse alguém. Você não precisa ser terapeuta, não precisa ter dinheiro, não precisa de nada, exceto a vontade de ver a pessoa por trás da cadeira de rodas, de ver o ser humano por trás da deficiência e lembrar-lhes que estar vivo não requer pernas que funcionem, requer um coração que se recuse a desistir.
Fernanda Sampaio era uma milionária que havia esquecido como estar presente. Dona Madalena Sampaio era uma bailarina que havia esquecido como voar. E Fátima Oliveira era uma faxineira, que ensinou a ambas que impossível é apenas um convite a tentar mais forte. Esta história começou com uma pergunta. O que Fernanda viu quando abriu aquela porta? E a resposta é simples. Viu sua mãe se sentindo viva outra vez. Viu que movimento não requer músculos, requer vontade. Viu que às vezes os verdadeiros milagres não vêm em forma de curas. Vêm em forma de pessoas que se recusam a deixar que a esperança morra. E viu que uma faxineira sem diploma universitário tem mais sabedoria que todos os médicos do mundo. Porque os médicos podem curar corpos, mas só o amor pode curar almas. E você? O que você vai fazer com esta história? Vai esquecê-la? Ou vai lembrar que talvez haja alguém em sua vida que precise que você lhe recorde que ainda pode voar? Não responda agora, apenas pense nisso, porque talvez, só talvez, você também possa ser a razão pela qual alguém volta a se sentir vivo. Esta história terminou, mas a sua continua. O que você vai fazer com ela?